Era uma noite quente no Rio de Janeiro, mais quente do que o normal. A cidade parecia não respirar. O calor parecia envolver tudo e todos, e a tensão estava no ar. Aquelas ruas do Complexo do Alemão, tão conhecidas, agora pareciam diferentes. Não era uma simples operação de rotina, era um cerco. E todo cerco traz consigo um peso. No fundo, todo policial sabe disso, mas apenas os mais experientes sentem o peso da realidade. O rádio chiou, interrompendo o silêncio abafado da noite. "Se prepara, tem movimento no morro, já estão de olho na gente", disse o tenente Oliveira com a voz firme, mas que de alguma forma transparecia a tensão que todos carregavam. A missão estava clara: cerco, contenção e fazer o que fosse necessário para controlar a situação. O que parecia simples no planejamento estava prestes a se tornar algo muito mais intenso. Eu estava ali com a minha equipe. Não éramos muitos, mas éramos o suficiente para fazer o trabalho. O clima estava pesado. A luz da cidade cortava o céu, mas o Complexo do Alemão parecia engolir qualquer vestígio de iluminação. Tudo era escuro. A favela, com suas vielas estreitas e complexas, era um labirinto. Só quem vive a guerra urbana entende a sensação de que, em cada esquina, o inimigo está à espreita, pronto para atacar. O tenente Oliveira era um homem experiente. Eu sabia que ele já tinha passado por muitas operações, mas também sabia que ele não gostava de fazer muito alarde. Ele dava ordens, rápidas e diretas. Todo mundo em formação, e nada de heroísmo. Ele disse enquanto se preparava para dar o sinal para avançarmos. Eu olhei para o soldado Ferreira, meu parceiro de mais de um ano. Seus olhos estavam vazios, como se já soubesse o que nos aguardava. Nos conhecíamos o suficiente para saber o que o outro pensava sem precisar falar nada. Ferreira acenou, mas o olhar dele era o de quem sabia que aquele seria um dos dias mais difíceis de nossas vidas. O som das sirenes começou a ficar mais alto. O helicóptero sobrevoava o complexo, iluminando as ruas com suas luzes vermelhas e azuis. Não dava para fugir dali. A operação já estava em andamento. O cerco havia começado. O objetivo era claro: evitar que os traficantes escapassem, cercando o complexo por todos os lados, isolando a área. Mas não era só isso. O que a Globo não mostrava, o que os noticiários não contavam, era o medo real. O medo que todos carregam. O medo de que o próximo passo possa ser o último. Cada operação como essa é uma roleta russa. E ali, naquele momento, o que eu sentia era o peso da vida. Porque, no fim das contas, nada disso importa. O que importa é sair vivo para contar a história. E eu sabia que a cada segundo que passava, a chance disso acontecer diminuía. A favela estava em silêncio. Mas esse silêncio era o tipo de silêncio que, de alguma forma, era mais assustador do que qualquer outra coisa. Estávamos esperando o momento certo para agir, mas também sabíamos que, a qualquer momento, a qualquer movimento errado, a coisa toda podia desandar. Eu me lembrei de uma frase que o Oliveira sempre dizia: "Quando você pensa que é só mais uma operação, é aí que a guerra começa de verdade." Eu tentei dar uma última olhada na equipe. Todos estavam concentrados, sem perder o foco. O medo estava lá, mas quem não tivesse medo naquele momento não seria humano. Só que, ao mesmo tempo, sabíamos que o medo podia ser nosso aliado ou nosso pior inimigo. Eu, pessoalmente, preferia mantê-lo sob controle. "Estamos prontos", disse o Oliveira, e com isso, a ação começou. Cada passo nosso parecia ser dado no ritmo de um relógio. Não podíamos cometer erros. Não podíamos deixar que o medo tomasse conta. Mas, ao mesmo tempo, o medo era nosso companheiro mais fiel naquele momento. O complexo, com suas ruas íngremes e morros, parecia engolir cada um dos nossos passos. Quando você entra em uma operação dessas, a sensação que se tem é a de estar jogando com a vida. A qualquer momento, a qualquer segundo, alguém pode cair. E aquele alguém pode ser você. Eu lembro do som do rádio, a voz do Oliveira transmitindo as coordenadas enquanto tentávamos controlar a situação. Vamos seguir até a Rua das Pedras pelo lado sul. Tudo parecia ser parte de um grande plano, mas ninguém sabia o que realmente nos aguardava. O que parecia ser só mais um cerco estava prestes a se transformar em um pesadelo. O calor, as ruas estreitas, os sons distantes, tudo parecia se fundir em um único pensamento: sobreviver.
E naquele momento foi só isso que me importou: sobreviver. Eu sabia que tinha feito várias escolhas ao longo da minha carreira, mas nenhuma delas parecia tão arriscada quanto essa. A sensação de que o tempo estava contra nós era palpável. Eu olhei para o Ferreira. Ele estava lá, ao meu lado. Mas a expressão no seu rosto mostrava que ele também sabia o que estava em jogo. Mas havia algo mais. Algo que nem todos nós percebíamos naquele momento. Algo que só seria revelado mais tarde. Eu vou te contar o que acontece quando o sistema falha. Mas o que você faria se tivesse que escolher entre o pouco que tem e a própria vida? Comenta aí. Quero saber tua opinião. O som dos helicópteros sobrevoando o complexo do Alemão já não era mais uma novidade. Mas a sensação de desconforto nunca se apaga. Aqueles pássaros de aço cortavam o ar, refletindo uma luz forte que iluminava os becos estreitos e tortuosos da favela. Era um inferno urbano, e o único alívio que eu tinha era o rádio que estalava e trazia ordens que precisávamos seguir, sem hesitar. Cada palavra era um comando direto, mas o peso estava nos ombros de cada um ali. Com as mãos suadas e os sentidos à flor da pele, eu me movia junto à minha equipe, uma formação compacta, mas atenta a cada movimento. O tenente Oliveira, sempre firme, comandava a operação com autoridade. Sua voz, apesar do caos, permanecia constante. Fiquem atentos. O cerco está se fechando. Eles sabem que estamos aqui. E, de fato, eles sabiam. O complexo do Alemão não era desconhecido para nós. Sempre havia a expectativa de que o cerco fosse bem-sucedido. Mas todos ali sabiam que a verdadeira batalha se travava fora do campo de visão. Dentro da favela, a guerra era invisível, mas a qualquer momento poderia se tornar real. Aquelas ruas conheciam cada movimento nosso, e os bandidos, que se camuflavam entre os moradores, estavam preparados para qualquer tipo de abordagem. Não havia escapatória fácil. Cada esquina poderia ser o fim da linha. A sensação de estar sendo observado a todo momento tornava os segundos mais longos, como se a qualquer momento uma rajada de tiros fosse disparada em nossa direção. E foi justamente nesse momento de tensão crescente que ouvimos o primeiro disparo. Era distante, mas com um impacto tão forte que pareceu cortar o ar ao nosso redor. Fiquem ligados, disse o Oliveira. Eles sabem que estamos chegando. Sua voz estava carregada de algo que eu não conseguia identificar. Não era medo, mas algo que beirava o cansaço. O tipo de cansaço que só quem já esteve na linha de frente sabe o que significa. Mas não havia tempo para pensar. A missão era clara. A equipe, compacta e bem treinada, avançava como uma unidade bem coordenada. Mas eu sabia que a guerra nunca é tão simples quanto parece. O mais difícil, sempre, é o momento do confronto direto. A cada passo, o som dos helicópteros parecia mais próximo. Mas as ruas se estreitavam, as casas amontoadas e os becos escuros ofereciam um terreno perfeito para os traficantes. Nossos passos ecoavam nas paredes, mas eu sabia que o barulho que vinha de dentro do complexo era ainda mais estrondoso. Não era apenas o som dos tiros, mas o som do medo. O medo de que algo pudesse dar errado, que uma mudança inesperada pudesse acontecer e tudo fosse por água abaixo. O soldado Ferreira, meu parceiro de muitas missões, estava mais quieto do que de costume. Seus olhos estavam fixos nas ruas, e a cada virada de esquina, ele parecia mais tenso. Eu podia sentir o mesmo medo que eu estava tentando controlar. Ele era jovem, inexperiente em comparação aos outros, mas sempre demonstrou coragem. Ali, nas ruas do Alemão, ele estava tentando esconder a insegurança, mas algo nos olhava. Algo muito mais imenso do que qualquer inimigo. Fica ligado, Ferreira, disse em voz baixa, quase sussurrando para não alertar ninguém. Ele apenas acenou com a cabeça, seus olhos ainda fixos na rua à frente. O fato de estar em território inimigo tornava tudo mais desafiador. Não bastava apenas avançar, era preciso agir com a maior precisão possível, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Eu sabia disso e sentia o peso dessa responsabilidade. A nossa missão estava clara: manter o cerco fechado, neutralizar qualquer ameaça e evitar que os traficantes escapassem. Mas a favela era um lugar sem regras. Cada passo nosso era calculado, mas ainda assim, o caos parecia estar à espreita. O sistema falhava ali todos os dias. A cada tentativa de controle, surgia uma nova dificuldade.
As armas que estavam escondidas por todo o complexo, os aliados dos traficantes entre os moradores e as vielas sinuosas que eram usadas para se esconder. Tudo aquilo estava sendo usado contra nós. O tenente Oliveira fez um sinal com a mão, interrompendo os meus pensamentos. Ele estava à frente, comandando a operação. Agora vamos aumentar o ritmo. Se eles nos pegarem de surpresa, estamos perdidos, ele disse com firmeza. Todos ao seu redor assentiram. Não havia espaço para hesitação. As ruas agora estavam mais quietas, mas o silêncio só aumentava a tensão. De alguma forma, o complexo do Alemão parecia estar engolindo todo o nosso avanço. Cada vez mais, eu sentia que estávamos sendo arrastados para o centro de um pesadelo. Oliveira se virou para mim e fez um gesto, sinalizando que deveríamos avançar mais rápido. Eu sabia o que ele queria. Não era tempo de hesitar. Estávamos em território hostil e o menor vacilo poderia ser fatal. O som dos helicópteros ao longe, agora quase inaudível, foi substituído por um som muito mais próximo. Disparos. Os tiros começaram a soar de todas as direções. Não dava mais para identificar de onde estavam vindo. A reação dos traficantes estava à altura da situação. Eles sabiam que a operação estava em andamento e estavam prontos para resistir. A batalha começou e nós não estávamos mais em um simples cerco. Estávamos em uma guerra dentro de uma guerra. As ruas do Alemão eram o campo de batalha e as balas não paravam de voar. Meus sentidos estavam a 1000 por hora. Eu sentia o cheiro da pólvora no ar e ouvia os disparos vindo de todas as direções. Era impossível prever o que aconteceria a seguir. Cada movimento parecia ser uma questão de vida ou morte. Ferreira estava atrás de mim, com a arma apontada para a rua à frente, seus olhos fixos, mas o medo começava a aparecer. Ele tentava disfarçar, mas não havia como. Todos ali estavam apreensivos, nervosos. O clima estava insuportável. O tenente Oliveira estava a poucos metros à frente, coordenando o avanço. Vamos até a Rua das Pedras pelo lado esquerdo. Fiquem ligados no que vem pela frente. Ele gritou, mas sua voz parecia abafada pelo som do caos. O medo era palpável, mas a necessidade de seguir em frente se tornava ainda mais urgente. Sabíamos que eles estavam à espera de uma oportunidade, e quando isso acontecesse, não haveria escapatória. O tiroteio aumentou e o som das explosões sacudiu o chão. Eu vi o movimento à minha direita, o reflexo de alguém correndo pela rua. Tentei não hesitar, não me distrair, mas tudo estava acontecendo muito rápido. Ferreira, que estava atrás de mim, se aproximou mais e o vi tomando uma posição mais agressiva. Sabia que ele também sentia a pressão, mas ali, naquele momento, tudo o que importava era seguir as ordens e tentar sobreviver. A sensação de que cada segundo contava aumentava à medida que avançávamos. O objetivo estava claro, mas as ameaças eram reais e o peso da responsabilidade era imenso. Já não dava mais para parar. O cerco estava sendo fechado e a operação estava a ponto de se tornar uma batalha para salvar nossas vidas. O som das explosões ecoava pelas paredes das casas do complexo do Alemão, vibrando no chão de cimento, atingindo nossos corpos como um soco no estômago. Cada estilhaço, cada pedaço de vidro quebrado no ar, parecia gritar com a gente, pedindo mais, cobrando mais. O tempo estava se arrastando, mas, ao mesmo tempo, tudo acontecia tão rápido que parecia que a realidade estava se distorcendo. Cada movimento, cada olhar, cada respiração se tornava uma escolha crucial. Ali não havia espaço para medo. Não havia espaço para dúvida, só para ação. O tenente Oliveira comandava como um maestro, mas mesmo ele estava visivelmente tenso. Suas ordens continuavam precisas, mas o peso de cada decisão estava estampado em seu rosto. A cada canto que virávamos, o cerco se apertava. A favela, com suas ruas sinuosas, parecia estar nos engolindo. Eu sabia que a qualquer momento a coisa poderia se virar contra nós. Eles estavam esperando. Eles estavam preparados. Cuidado com a esquina à frente. Eles podem estar esperando para nos pegar de surpresa. O alerta do Oliveira fez o coração bater mais forte. Ele sabia que a operação já tinha saído de controle. Agora, não éramos mais os caçadores. Éramos os caçados. As balas não paravam. O som dos disparos era tão intenso que era difícil distinguir de onde vinham.
O tiro de um lado, o reflexo de uma arma brilhando à luz dos helicópteros, a fumaça cobrindo o horizonte. E no meio disso tudo, os gritos de desespero dos moradores. Eu sentia o corpo tenso, mas os reflexos estavam apurados. Mesmo com o medo tentando me dominar, o treinamento estava ali, em cada passo, em cada respiração. Ferreira estava ao meu lado, mais calmo do que eu imaginava. Ele não falava, mas estava ali, ao meu lado, com os olhos fixos no ponto onde a próxima ameaça poderia surgir. O que eu não esperava, no entanto, foi o que aconteceu a seguir. Um estrondo vindo da esquerda. Uma explosão que abalou o chão sob meus pés. Tudo aconteceu tão rápido que mal pude reagir. A cortina de fumaça nos envolveu. A visibilidade foi reduzida a quase zero. E de repente me vi cercado. Olhei para o Ferreira. Ele estava caído no chão, com os olhos semicerrados e o rosto coberto de sangue. Um tiro na perna. Ele não se mexia. O resto da equipe ainda estava atrás, mas o caos se instaurava. A primeira coisa que eu fiz foi me agachar ao lado dele. Ferreira! Ferreira! Responde! Eu sabia que ele estava consciente, mas o desespero tomou conta de mim. Era instintivo, mas não podíamos perder tempo. Não podia perder o foco. A situação estava ficando fora de controle. Mas o que eu ouvi de volta não foi o som da dor ou de um grito. Foi o som do rádio chiando. Oliveira gritava, pedindo reforços. O cerco não vai aguentar. Eles estão em todos os lugares, precisamos sair. Mas como sair de um lugar como aquele? Como sair de um labirinto de vielas onde cada esquina era uma possível armadilha? Sabíamos que nosso tempo estava acabando. Eu sabia que Ferreira não podia ser deixado para trás. Mas também sabia que a qualquer momento poderia ser eu a ser atingido. As balas cortavam o ar, e o cheiro da pólvora se misturava com a fumaça. O medo estava ali, se infiltrando, mas não podíamos ceder a ele. O que estava em jogo não era apenas a nossa missão. Estava em jogo a nossa sobrevivência. Eu estava em uma encruzilhada. O que faria? Cuidaria do Ferreira e arriscaria minha vida para tentar levá-lo para um lugar seguro? Ou seguiria as ordens do Oliveira, que estava nos esperando para uma retirada? Eu olhei para o Ferreira. Seu corpo estava caído, mas seu olhar era firme. Ele sabia que a nossa única chance de sobrevivência seria seguir em frente. O movimento de nossa equipe agora era o de um grupo mais disperso, mais nervoso. A luta pela vida, a luta pela sobrevivência estava se tornando mais pessoal. Não éramos apenas um grupo de soldados agora. Éramos homens tentando sair vivos dali. Eu vou te tirar daqui, Ferreira. Eu disse com a voz embargada, mais firme. Meu parceiro olhou para mim e fez um gesto com a mão, como se dissesse para não me preocupar, para seguir em frente. Mas eu não podia. Não podia deixá-lo para trás. A operação estava se transformando em um pesadelo, e tudo o que restava era a luta pela vida. Eu levantei Ferreira, arrastei ele até um ponto mais seguro, mas o som dos disparos estava mais perto agora. Eles estavam avançando. Sabíamos que tínhamos que continuar nos movendo. O resto da equipe estava à nossa espera. Mas a cada passo, o cerco ficava mais apertado. Não havia mais espaço para recuar. A única coisa que podíamos fazer era lutar. E lutar com tudo o que tínhamos. No fundo, algo dentro de mim dizia que não conseguiríamos sair dali com vida. O que estávamos vivendo era uma batalha que já estava perdida antes mesmo de começar. As ordens eram claras, mas a realidade da operação estava se mostrando completamente diferente. O que eu não sabia, e o que todos ali estavam prestes a descobrir, era que aquela noite no Complexo do Alemão ia mudar a nossa vida para sempre. A qualquer momento, a reviravolta estava prestes a acontecer. Eu sabia que a qualquer momento a nossa missão seria comprometida. Não havia mais tempo para hesitar. O som dos helicópteros ficou distante, e as ruas se tornaram um campo de batalha cheio de gritos e tiros. A única coisa que restava era seguir em frente, sem saber se a nossa jornada teria fim naquela noite. O som dos helicópteros ainda cortava o ar, mas agora parecia distante. O caos, o medo, tudo aquilo já não fazia mais sentido. A operação tinha saído de controle, mas mesmo assim não havia mais como voltar atrás. A única coisa que restava era continuar a luta.
Eu sabia que, de alguma forma, nossa sobrevivência dependia das escolhas que eu faria ali. A cada segundo, a pressão aumentava. O meu corpo estava cansado, mas a adrenalina ainda me mantinha em movimento. Ferreira, ainda ferido, estava ao meu lado, mas já não falava mais. Não havia mais tempo para conversas. Oliveira estava à frente, liderando a operação com a mesma frieza de sempre. Mas eu sabia que, lá no fundo, ele também sentia o peso da situação. Não era só uma missão de cerco e contenção. Era uma missão para manter a vida, para salvar o que restava de nós. E eu me perguntava, até onde iríamos? Até onde iríamos para sobreviver? A favela estava completamente em silêncio, mas esse silêncio era ainda mais assustador. Era um silêncio opressor, como se estivéssemos aguardando o próximo movimento dos traficantes. E foi nesse momento que, ao virar a esquina, a realidade nos pegou de surpresa. Uma série de tiros rasgaram o ar, e tudo aconteceu tão rápido que eu mal pude reagir. Ferreira foi atingido de novo, dessa vez mais grave. O som do corpo caindo no chão parecia ensurdecedor, e por um momento, eu não sabia o que fazer. O medo tomou conta de mim. "Ferreira!" Eu gritei, tentando correr até ele, mas as balas continuavam a voar. O barulho das explosões, o som das armas disparando, tudo se misturava em um caos absoluto. A cena estava se tornando irreconhecível. Eu estava entre a vida e a morte, e as escolhas, aquelas malditas escolhas, estavam me consumindo. Se eu fizesse algo errado, não só a minha vida, mas a vida dos meus companheiros também estaria em risco. Eu estava ali, no centro do fogo cruzado, sem saber se conseguiria sair dali com vida. A adrenalina corria nas minhas veias, mas o desespero estava presente. Eu sabia que uma decisão errada podia ser fatal. Ferreira estava ao meu lado, mas eu sabia que ele não aguentaria mais tempo. Era como se o mundo tivesse parado. E no meio daquela guerra, eu me vi em uma encruzilhada. Os disparos eram incessantes. Eu mal conseguia distinguir de onde vinham. Olhei para o tenente Oliveira, que estava em uma posição avançada, dando ordens para o restante da equipe. Mas, mesmo ele, parecia saber que estávamos em uma situação sem saída. Não havia mais estratégia, não havia mais plano. Estávamos apenas lutando para sobreviver. Eu olhei para o Ferreira, que estava caído no chão, ferido, com os olhos fechados. Eu sabia que ele estava sem forças, mas sua presença ali me dava força. Eu não poderia deixá-lo para trás. Não importava o que acontecesse. Eu não podia deixar meu parceiro morrer ali, sozinho. "Ferreira, você vai ficar bem. Fique comigo", disse, tentando convencê-lo, embora soubesse que as chances de sobrevivermos eram mínimas. Eu sabia que se tentássemos sair dali, seria um milagre. A situação estava se tornando desesperadora. O cerco estava praticamente perdido. As balas estavam vindo de todos os lados. O grupo estava disperso, tentando se proteger, mas as fugas estavam sendo bloqueadas. Cada tentativa de avançar parecia mais suicida do que a anterior. O som das balas continuava a me seguir, mas meu corpo já estava em um estado de exaustão que eu nunca havia experimentado antes. Eu pensei em correr, em abandonar a missão, mas a voz do Oliveira me cortou o raciocínio. "Não podemos voltar agora. Se retrocedermos, perdemos tudo." A sua determinação me fez hesitar. Ele estava certo. Não podíamos dar um passo atrás. Mas eu sabia que cada movimento que eu fazia ali estava mais próximo de ser o meu último. O barulho das explosões aumentava. Eu sabia que estávamos em um beco sem saída. Só havia um caminho: seguir para frente, enfrentando os bandidos que nos cercavam. "Sei que é difícil", disse o Oliveira, virando-se para nós. "Mas agora é a hora de decidir. Ou avançamos e tentamos sair vivos daqui, ou morremos tentando." Eu sabia o que significava isso. A vida e a morte estavam ali, na nossa frente. Não havia mais lugar para dúvidas, nem para hesitações. As ordens eram claras. O resto da equipe estava em posição, mas o medo estava tomando conta de todos. O combate estava em seu auge. Estávamos cercados, e o pior ainda estava por vir. "Vamos lá, agora ou nunca", gritou Oliveira. Ele começou a avançar, e eu segui sem questionar. O som dos tiros e das explosões parecia abafado, mas o medo esse era cada vez mais real.
Tudo o que eu queria naquele momento era sair dali. A operação havia falhado. O que tínhamos planejado, o que tínhamos ensaiado, já não importava mais. Era sobre sobrevivência. Era sobre fazer o impossível para sair vivo. Eu sentia o peso de tudo aquilo em cada movimento. Ferreira ainda estava comigo, mas mal conseguia se mover. Eu sabia que ele estava com as forças no limite. A qualquer momento, ele poderia cair, e isso me consumia. Mas mesmo assim, eu seguia em frente. Não havia escolha. O tenente Oliveira estava à frente, e sua postura firme me dava algum tipo de força. Ele também sabia que o tempo estava se esgotando. "Vamos sair dessa, cara", sussurrei para Ferreira, tentando lhe dar coragem. Ele, com a expressão pálida, apenas fez um gesto com a mão, como se dissesse que já não tinha mais forças para continuar. Eu sabia que naquele momento minha vida e a dele estavam entrelaçadas, e só nos restava um caminho: seguir em frente. A luta pelo nosso futuro estava sendo travada ali, no meio daquelas ruas do Complexo do Alemão. Mas o que eu sabia, e o que todo aquele caos me ensinou, era que a linha entre a vida e a morte é tênue. Ninguém sai de uma operação como essa imune. Cada escolha, cada decisão, cada movimento é um peso que carregamos para o resto da vida. Eu sabia que, ao final daquela noite, nada seria mais o mesmo.